Nós vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, mas eu quero que você fique com ele aberto, porque durante a mensagem nós iremos ler todo esse capítulo, tá bom? Então hoje nós vamos estudar um pouco da trilogia de Lucas capítulo 15. Eu quero falar nessa noite uma mensagem que tem como título Cristo é a solução, amém? Estamos no mês da solução, existe uma solução nessa noite que é Cristo, enviado de Deus para nós, aquilo que nós necessitamos e precisamos. A Bíblia diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Versículo 3, só a parte A. Então Jesus lhes contou essa parábola, amém? Vamos lá. A Bíblia diz, eu quero que você entenda um pouco dessas parábolas, dessas histórias que Jesus conta e o que Ele quer ensinar à igreja e o que Ele quer nos ensinar. Talvez hoje, nessa mensagem, tenha um pouco de autocrítica nossa, que nós devemos fazer um pouco, nós como cristãos, servos de Deus e como igreja, onde nós devemos pensar um pouco sobre isso, amém? A Bíblia diz que Jesus, ele era um mestre da lei, que ensinava a lei, um conhecedor da palavra, e ele um dia ele escandaliza tanto os fariseus como os escribas ou como os outros mestres da lei, porque a Bíblia diz que Jesus, em vez de estar com eles, discutindo a lei, ensinando a lei para eles, Jesus ele está andando com pecadores, com prostitutas, com publicanos. Para você entender quem eram os publicanos eram os cobradores de impostos naquela época. Então você imagina uma classe social totalmente sem moral, porque eles geralmente roubavam o seu próprio povo, roubavam os próprios judeus. Imagina hoje um político. Jesus andava com essa classe, né? É que as pessoas geralmente, todo mundo fala e generaliza todo mundo. Muito bem, Jesus estava com eles, Jesus andava com eles, comia com eles. E um dia a Bíblia diz que esses fariseus e esses escribas, quem eram os escribas? Os escribas eram homens que transcreviam a lei. Então você vai ver que eram homens que eram conhecedores, estudiosos da lei. Para você ter uma ideia, como esses homens eram, todas as vezes zelosos para com as coisas de Deus, eles eram muito zelosos. Você vai ver que quando ele escreve o nome Deus, todas as vezes que ele estava lá transcrevendo a lei, ele escrevia o nome Deus, ele trocava de tinta, ele tirava a roupa, tomava banho, pegava uma tinta nova e começava a escrever Deus. Se ele escrevesse 10 vezes Deus seguido, 10 banhos ele tomava, para você ter uma ideia como eles eram zelosos. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que eram ortodoxos quanto à lei. Eram homens que eram tão fiéis que eles davam o dízimo do cominho, da hortelã. Eram homens que procuravam seguir a lei na maior parte da sua vida. Esses eram os fariseus. E Jesus, um dia, ele é criticado porque Jesus não senta com eles, mas ele começa a andar com pecadores. O que eles queriam? Eles queriam que Jesus estivesse com eles, discutindo da santidade, da teologia, mas Jesus abandona tudo isso e vai agora estar com os pecadores. E quando Jesus vê esses homens criticando a ele, Jesus então fala assim, ele começa a contar uma parábola. Uma não, ele vai falar 3 parábolas seguidas, mas ele começa com a primeira parábola. E ele começa a falar de um homem que tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma ovelha, e ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás de uma ovelha desesperadamente, buscar aquela ovelha que se havia perdido. Muito bem, vamos ler o texto? Vamos continuar lendo o texto? Diz assim: então Jesus contou essa parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la. E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Amém?
Nós vamos então agora falar um pouco dessa parábola. Mas pastor, o que tem a ver os fariseus e os escribas com a gente? Nós não temos nada a ver com eles. Jesus chama até alguns fariseus de hipócritas, né? Até quando a gente fala de fariseu, quando chama o irmão de fariseu, ei fariseu, nós estamos falando seu hipócrita, seu falso, né? Só tem cara, mas você não é. E aí Jesus começa a contar essa parábola das 100 ovelhas. Muitas pessoas interpretam essa parábola de uma forma errada. Por quê? Eu lembro que um dia eu encontrei um irmão na rua, eu parei o carro, e eu falei, rapaz, sumiu da igreja, nunca mais foi. Ele, pô, pastor, sabe o que é? É que eu queria me sentir aquela ovelhinha das... Sabe aquele cara que tinha 100 ovelhas, que o pastor perdeu uma, ele largou tudo e foi atrás daquela ovelhinha? Eu queria me sentir aquela ovelha. Tipo, você não tem que vir atrás de mim. Eu falei, senta aqui, meu irmão, que eu vou te contar uma história. Eu vou te ensinar a Bíblia um pouquinho. E eu estava explicando para ele sobre essas 3 parábolas que nós vamos explicar hoje. Essas 100 ovelhas não tem nada a ver com desviado. Tem nada a ver com um cara que estava na igreja e se perdeu, irmão. E o pastor foi atrás. Preste bem atenção. Essa ovelha, ela não foi perdida dentro de casa, ela foi perdida fora de casa. Quando Jesus ele está falando dessa ovelha, ele está falando do povo. Imagina, ninguém nasce perdido, nós vamos nos perdendo no meio do caminho. Atitudes erradas que vão nos levando a nos perder. E a Bíblia diz que um abismo vai chamando o que? Outro abismo, imagina só. E assim todos nós somos, mas nós vamos nos perdendo no meio do caminho. Porque a ovelha ela não tem direção própria, a ovelha não é igual o cachorro que a gente chama. Um dia eu brinquei com a ovelhinha, eu já falei isso aqui, tinha uma ovelhinha mó bonitinha, eu falei, vem cá, a ovelha não ouve, cara, deve ser surda, ela anda sem caminho, sem direção, ovelha é assim. Quando Jesus está falando dessas ovelhas, está falando da ovelha que ela se perdeu, não foi o pastor que perdeu ela, a ovelha se perdeu no meio do caminho. Todos nós que chegamos aqui, chegamos perdidos, porque nós fomos nos perdendo no meio do caminho, as amizades erradas, né? As coisas erradas que a gente via na televisão, e fomos nos perdendo, a ovelha se perdeu. Olha bem, quem tem 100 ovelhas, perde uma ovelha, essa ovelha, irmão, não vai fazer muita falta, sim ou não? Nós estamos falando de 1%, imagina, tu tem 100 reais, perdeu R$1, tu vai chorar por causa disso? Não. Pô, eu ainda fiquei com 99. Mas essas parábolas são tão lindas. E aí que eu queria entrar com você na mensagem. Diga, Jesus é a solução. E quando essas 99, Jesus está falando dessas 100 ovelhas, ele não está falando dos de dentro. Diga, ele está falando dos de fora. Diga, fora. Dos de fora. Então, Jesus é a solução para os que estão fora. Olha que coisa assim, talvez insignificante. Jesus está olhando para os seus, aqueles fariseus, escribas, ele está dizendo o seguinte, rapaz, eu não vim para vocês são bons, vocês já conhecem, vocês conhecem a palavra, vocês conhecem a lei, eu não vim para vocês, eu vim para eles que estão perdidos. E aí que eu quero que você entenda, talvez aquela ovelha aos nossos olhos seja insignificante, mas não existe ninguém que é insignificante para Deus. Tem pessoas no mundo que acham que não tem mais valor, que é uma perdida, Deus não vai parar por minha causa, Deus não vai parar as coisas por minha causa. E aí Jesus está dizendo que apesar daqueles pecadores, daquelas prostitutas, aqueles publicanos, serem pessoas aos olhos daqueles religiosos, como pessoas insignificantes, Jesus está dizendo o seguinte, eles têm valor para mim. Eu paro tudo, eu largo o céu, eu largo o meu reinado, a minha glória, eu largo tudo, por amor a esse que está perdido. E aí Deus começa a nos ensinar o valor de uma vida, o valor de uma pessoa que está perdida. Quantas pessoas que nós encontramos que pensam que não tem valor, mas Jesus está dizendo assim, você vale muito para mim. Lá, a pessoa
Nordeste, agora do Piauí, do trabalho missionário. Cara, imagina aquela pessoa que está lá naquele vilarejo, onde acho que nem TV chega. Deus envia alguém para buscá-la, porque Deus a ama, e aquela pessoa é tão importante quanto você. Jesus é a solução para os de fora. O problema é que aqueles fariseus conheciam a lei, a palavra, mas é o seguinte, eles haviam perdido a essência da palavra. Porque um dia um jovem diz assim, fala para Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, simples, ame o quê? A Deus, acima de tudo, e ame o próximo, e você vai herdar. E eles haviam perdido aquilo que se chama amor ao próximo, e amor a Deus. Aquilo que doía em Deus, não doía mais nele. E aí eu começo a pensar como nós cristãos, e aí eu vou entrar, onde é que nós temos a ver com os fariseus e escribas? Nós somos iguaizinhos muitas vezes. Nós somos tão egoístas com a nossa vida. Nós conhecemos a palavra, nós melhoramos, nós mudamos, deixamos até alguns pecados de lado, nos tornamos... Quem se tornou uma pessoa melhor aqui depois que recebeu Jesus? E daí? Nós vamos amadurecendo. Tem um louvor que eu gosto muito, eu quero ser como criança. É mais ou menos isso, né? Te amar pelo que és. E ele vai falando que nós vamos crescendo muitas vezes, e nós vamos perdendo a inocência, não é? E muitas vezes na casa de Deus a gente vai crescendo, e nós vamos deixando de lado aquilo que realmente é a prioridade. Vocês querem saber de uma coisa? Um dia eu estava reunido com algumas pessoas da liderança da igreja, e eu falei, está tudo errado. Aí eu ouvi alguém falar assim, não, mas nós não estamos mais nessa fase de fazer coisas para trazer as pessoas. Agora a gente tem que crescer espiritualmente, crescer na palavra. Nós estamos crescendo. Eu cresci, não estou mais na fase de andar com jovens, molecada. Aí eu falei assim, cara, acho que vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo nada. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu tenho que crescer na essência da palavra, que é o amor. E amor não busca o meu interesse, mas busca o interesse do próximo. E eu estava falando para eles o seguinte, está vendo, irmão, olha aqui, eu sou um cara novo, bonitão, não tenho a idade que eu pareço ter, eu não tenho 20 anos mais, eu vou fazer 39 anos. Uau! Parece que, obrigado. Segundo o Guilherme parece, mas segundo o meu espelho não. Vai lá. 39 anos, 3 filhos. E às vezes eu saio com a molecada, a gente estava ontem lá no Luau dos Jovens Casais, eu podia dizer, cara, não é minha fase. Mas olha aqui, eu não estou vivendo para mim. Eu estou vivendo para o próximo, para ganhar vidas para Jesus. Sabe, tem gente que acha que é alguma coisa. Irmão, eu poderia vir aqui pregar com vocês e usar uma palavra, um linguajar erudito, que 80% de vocês não entenderiam a mensagem que eu iria passar para vocês. Mas quando vocês me verem aqui subindo no púlpito, falando, e aí uau, pastor irmão, não, é para você que entrou aqui, você possa entender. A palavra desses fariseus estava muito distante da mensagem que o pecador queria ouvir. E sabe o que acontece com a igreja hoje? A igreja, em vez de se aproximar do pecador, a igreja está se afastando do pecador. Nós estamos deixando o pecador de lado, e nós não estamos falando na linguagem que eles nos entendam. Jesus falava numa linguagem que a prostituta queria ouvi-lo, que o publicano queria ouvir, mas nós chegamos cheios de não, porque quando Jesus fala aqui, olha, ele usa essa frase, havia festa no céu, a alegria na presença dos anjos, quando um pecador se arrepende. Jesus não fala essa frase por nada, porque, segundo os fariseus, havia uma frase que ele usava que era o seguinte: há alegria no céu quando alguém que peca contra Deus é destruído. Eles usavam essa frase,
que havia uma alegria no céu quando o pecador era destruído. Jesus vem com um evangelho diferente, se preocupando com pessoas. E ele diz assim: há alegria no céu, não quando o pecador é destruído, mas quando o pecador muda o rumo e se volta para mim. É isso. A igreja vive por pessoas. E nós estamos preocupados em viver por nós. Vem na igreja, se preocupa com seus amigos. Vem na igreja, senta com os amigos, sai, vai embora com os amigos, chega com os amigos. Você não está nem preocupado com quem está do teu lado. Você sabia disso, irmão? E aí Jesus está ensinando esses fariseus o seguinte: larga tudo, porque eu me preocupo, eu largo tudo, quem está salvo, eu me preocupo com quem está fora, e eu vou atrás dele buscar até o fim. E que eu quero que você entenda que o que queima no coração de Deus tem que queimar no meu coração. Tem hora que a gente tem que descer um nível, para chegar no nível do pecador. Tem hora, meu irmão, que a gente tem que dar um passo para trás, para falar a linguagem dele e ele nos entender. A solução que é Jesus para aqueles que estão fora vai se manifestar através dos filhos que revelem o Pai. Então eu não posso ficar perdendo meu tempo com blá blá blá, eu tenho que ganhar o meu tempo. A visão de quem está dentro tem que ser para aquele que está fora, para aquilo que está fora. Porque talvez nós não estamos preocupados em revelar quem é Jesus, em buscar aquele que está perdido. Nós estamos muito bem aqui, numa vida acomodada como cristão, irmão. Eu vou falar uma coisa: a gente tem tudo para estar acomodado. Tem uma igreja legal, uma igreja bonita, tem ar-condicionado, tem pastor, olha, uma vida boa, e poderia estar joia. Mas olha aqui, nós não podemos nos acomodar. Eu estava com a Jéssica aqui, e a Jéssica falou: pastor, eu fico vendo, Deus, quando o Senhor vai encher as galerias. Quando vai encher as galerias, foi, sabe quando? Quando todo mundo entender qual é o propósito de Deus, que a nossa visão não tem que estar aqui, tem que estar lá fora, em amar o pecador. E quando o pecador chegar aqui, ele descobrir que ainda que ele seja aquela uma ovelha perdida, 1% perdido, ele vale como 100%. Ele é amado, nós vamos cobrir ele de amor. É isso que Jesus está falando. Eu vou deixar as 99 e vou atrás dela. O que Jesus está dizendo? Esse 1% vale o que vale os 99. Você que chegou aqui que acha que não tem valor, você vale o que todos nós valemos juntos aqui, para Jesus. Jesus é a solução para os de fora, porque o mundo não tem amor. É isso. Próxima vez que você sentar com seus amigos e falar assim: vem cá, como é que nós vamos agora ganhar a vida para ele? Como nós vamos revelar Jesus às pessoas? O amor de Jesus às pessoas? Como? Você que está lá na faculdade, faz maior bagunça na faculdade, gosta e leva todo mundo para a gandaia. Irmão, para. Pensa, como eu vou levar todo mundo para Jesus? Eu fico pensando: Deus, como a gente vai chegar nas faculdades? Eu quero chegar nas escolas, nas faculdades, eu quero chegar nos trabalhos, eu quero chegar nas reuniões de trabalho. Eu quero chegar nas casas, eu quero alcançar os adolescentes, os jovens, eu quero alcançar os da melhor idade, Senhor. Eu quero revelar a todos quem o Senhor é e o quanto eles são importantes para Ti, Senhor. Nós somos a solução para os de fora. Jesus é a solução e nós precisamos revelar Jesus. Uau! Que é desprezível muitas vezes para nós, vale muito para Deus. Então vale a pena, meu irmão, descer do salto, descer o degrau, para ir atrás de quem realmente é importante. Amém? De ficar aí cheio de movimento. Tem nada contra o movimento é maravilhoso. Vir para o culto, meu irmão, e o Espírito Santo vir bradar em você, sapatear, dançar, glorificar, falar em línguas e profecia, é maravilhoso, irmão. Só que só movimento não adianta. Aí a gente vai pregar, começa a pregar, irmão, de uma forma mais egoísta. E aí, varão, varoa, terra, manto. O cara está olhando assim: terra, que isso? Capitão Planeta aqui? Alma.
Irmão, você que é profeta, deixa eu te explicar uma coisa. Nós somos instrumento que entrega a profecia. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha profeta, ninguém ficava... Não existe isso. Não existe isso. A Bíblia diz que a profecia é como um peso. Ninguém quer ficar com peso, o peso se entrega. E eu entrego da forma que eu quero entregar. Você sabia? Eu posso chegar e falar, isso que digo para você, cara, e olha aqui, Guilherme, é assim, Deus está mandando dizer isso. Posso falar, isso que te digo e te dou a paz. Às vezes Deus manda a gente falar A, B, C, D. Fale aquilo que Deus manda você falar, porque tudo aquilo que nós falamos, nós vamos dar conta diante de Deus. Você está entendendo? Aí tem gente que tem a vida dirigida por isso, irmão. Tinha uma profeta, eu sempre falo aqui, que quando eu era pequeno, irmão, quando ela saia profetizando na igreja, dava medo. Ela virava o olho, ela tinha um olhão e falava... E ela ficava olhando, os jovens ficavam, meu Deus, se ela olhar para mim, não deixa ela olhar para mim, olha para ele. Que os pecados começam já a tremer, né? Deus vai lá e envergonha alguém? Deus ama. Eu posso olhar com um olhar de amor. Sabe, irmãos, o nosso culto não é para nós. Esse culto que nós estamos tendo aqui é para você, que chegou aqui a primeira vez, sem esperança, é para você, para que você se sinta bem. Nós estamos juntos adorando a Deus, mas nós vivemos um pelo outro. Amém? Você entende isso? Jesus é a solução para os de fora. Primeira parábola, segunda parábola, vamos a ela. A parábola da dracma perdida, aí Jesus conta uma outra história, e ele diz, aqui nessa primeira história, ele diz assim, olha, da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecadinho que se arrepende, do que por 99 justos que precisam se arrepender. Então ele está dizendo sobre aquela ovelha que se arrepende, ela vale muito. O que ele está dizendo é que valeu a pena todo o esforço do pastor, porque conseguiu salvar uma. Querido, presta atenção, quantas pessoas aqui recebem Jesus, entregam sua vida para Jesus e não fica? Quem está preocupado com quem não fica? Porque tudo vale por aquela que ficou. Você entendeu? Eu sou pastor, irmão, eu amo. Às vezes a gente, pastor, me desculpa para estar conversando com o senhor tem tanta coisa. Eu falei, que desculpa, irmão. Eu sou pastor, eu tenho que estar no meio da ovelha. A gente vai se distanciando, a gente morre. Sabe o que dá vida para nós, irmão? É quando a gente vê um pecador se arrepender. É quando a gente vê Jesus mudar uma pessoa de verdade. Uma pessoa abrindo o coração porque quer transformação. Isso vale a pena. E isso faz a gente se sentir vivo. Tem gente que está no automático porque perdeu o contato. Eu quero deixar algumas frases de alguns grandes missionários. Whitfield lutava com Deus. Se não queres me dar almas, retire a minha alma. Ele falava para Deus, se o Senhor não quiser me dar pessoas salvas, então retire a minha. A preocupação dele era tão grande, que ele amava as pessoas. Quanto ele amava, ele queria ver o resultado. John Bunyan declarou, na pregação não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. Mateus Henry, sinto o maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Você já ganhou uma vida para Jesus? Quem aqui já ganhou uma vida para Jesus? Já abençoou a tua vida, abençoou alguém, você fala, cara, essa pessoa foi transformada através de mim. Quem já aconteceu isso? Irmão, isso é vitamina para a alma. Isso é cura para a alma. A igreja precisa ser curada. Aleluia. O missionário na Índia dizia assim, ó Deus, dai-me almas, ou eu morrerei. Jesus é a solução para os de fora. Eu não sei o que a gente tem que fazer. Um dia a gente estava na avenida, lá no Rio de Janeiro, a gente foi com os jovens fazer um teatro. E aí a gente queria fazer um teatro para mostrar para as pessoas, a avenida lotada, um sábado de manhã, 11 horas da manhã. E aí,
pessoal não parava, né, para ver. Eu falei, já sei, todo mundo começa a gritar. Chega no meio da avenida, todo mundo... E o povo começou a parar, e um parava, o outro ia parando. Eu falei, pessoal, para! Aí na hora que parou, eu cheguei, sabe o que é? Nós vamos fazer uma peça aqui, falar de Jesus para vocês e tal. E todo mundo ficou ali, enquanto tinham ali ouvindo, o outro estava orando pelo outro, o outro estava evangelizando, o outro aceitando Jesus. Irmão, evangelho é loucura. O que você tem feito para gritar ao mundo quem Jesus é? Sai da zona de conforto. Você está na escola, Deus te colocou lá. Você é professora para revelar Cristo aos seus alunos. Sai da zona de conforto. Esse pastor saiu da zona de conforto. E Jesus diz, a alegria que existe, por uma, em uma. Ah, mas é 1%. Cara, você vale que vale o 100%. Glória a Deus. Segunda parábola, versículo 8. Ou suponhamos que uma mulher tem 10 moedas de prata e perca uma, acaso não acenderá uma lâmpada? Varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la, e quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, alegria na presença dos anjos e de Deus, quando um único, diga assim, único pecador se arrepende. Vamos lá? Jesus é solução para os de fora, mas Jesus é solução para os de dentro. Primeira parábola, 100 ovelhas, 1%, se perde aonde? Fora de casa. O pastor vai atrás, porque ela não sabia como voltar, ela não sabia que estava perdida. Segunda parábola, fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, e ela perde uma dracma aonde? Dentro de casa. E Jesus agora está ensinando aqueles escribas e aqueles fariseus que nós podemos estar dentro de casa e estar perdidos e não saber que estamos perdidos. A dracma não sabia que estava perdida, mas ela estava perdida onde? Dentro de casa. Diga assim, dentro de casa. Aqui não está falando de 1%, aqui está falando de um número maior. Aqui está falando da 10ª parte, de 10%. Ou seja, existe talvez um número muito maior dentro da igreja perdido, sem saber que está perdido. Fora do propósito que Deus colocou eles. O que Jesus estava querendo mostrar para aqueles fariseus e escribas, que eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra, mas mesmo conhecendo a lei, e mesmo conhecendo a palavra, eles estavam perdidos. Muitas pessoas estão aqui, meu irmão, você conhece a palavra, mas você não conhece a essência da palavra, que é o amor. Por isso, Jesus disse assim, antes crescei aonde? Na graça e no conhecimento. E eu vou parar um pouquinho aqui, graça e conhecimento. Conhecimento é muito bom crescer. Me formei muito cedo em teologia, irmão, a gente tem escola de teologia já, mas vou falar mal disso, porque é benção demais, você tem que conhecer a palavra. Mas quando eu comecei a conhecer a palavra, eu comecei a ficar crítico demais. Então todo mundo que subia no púlpito falava assim, deixa eu ver se esse cara sabe a homilética. Os meninos até hoje têm medinho, diz que eu fico olhando assim, mas não fico não, é sério. Mas assim, as aulas de escola dominical, que tinha com os jovens que a gente conhecia, era assim, tinha um professor, a gente queria ficar fazendo pergunta capciosa, sabe? Para pegar e testar o conhecimento do professor e colocar ele na parede. A gente sabia a resposta, mas queria ver o professor suar, irmão, suar. Achando que o meu conhecimento podia fazer a diferença, até que um dia eu aprendi que eu precisava crescer na graça, diga graça. Não adianta crescer só no conhecimento, irmão. Tem gente que conhece a Bíblia aqui do começo ao fim. Conhece
todas as pregações. O cara vai começar a falar de uma parábola, você já conhece, irmão. Você fala, já ouvi essa pregação tantas vezes. Isso eu já ouvi. Mas olha aqui, eu descobri um dia que eu precisava crescer na graça. Você sabe o que é graça? Graça é favor não merecido. Eu descobri que um dia eu não prestava, e que eu era um pecador, e que eu não era tão bom como eu dizia que era. Ou como as pessoas pensavam que eu era. Eu descobri que eu não valia nada, eu era um pecador. Eu era uma porcaria. Mas a graça de Deus me alcançou, o que eu não merecia, Ele me deu, que foi o seu amor. E passou anos, hoje eu estou com 39 anos, e sabe o que eu descobri depois de 39 anos? Que eu continuo a mesma porcaria que eu era antes. Só estou aqui por causa de uma coisa: graça de Deus. Crescer na graça é isso, é você saber que você não vale nada hoje. Amanhã tu não vai continuar valendo, mas a graça está para você. E se você entender isso, porque Jesus antes crescer na graça, porque na graça, porque se eu estiver crescendo em graça, o conhecimento me capacitará para fazer coisas grandes para Deus. Eu não posso só crescer em graça e não crescer no conhecimento. Eu não posso crescer só no conhecimento e não crescer na graça. Eu tenho que saber quem eu sou. E eu sou quem? Eu sou alguém que necessita da graça de Deus todos os dias. Eu necessito que as misericórdias do Senhor sejam renovadas na minha vida todas as manhãs, para que eu não seja consumido. Então, quando você vê um cara muito cheio de pá, de si, porque eu sou doutor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou... E ele esquecer que ele é uma porcaria quando ele terminar isso tudo, ele esqueceu de crescer em graça. Se a gente esquece de crescer na graça, nós podemos crescer até no conhecimento, mas nós nos perdemos dentro de casa. Nós usamos o conhecimento, sabe para quê? Não para ganhar vidas, nós usamos o conhecimento para ferir pessoas, para disputar, para que quem é o melhor aqui, grandes coisas. Eu vou entrar aqui num mérito aqui. Eu sei que a maioria nem entende sobre isso, mas às vezes eu vejo os jovens discutindo sobre isso. Porque fulano é calvinista, o outro é arminiano, porque isso é isso, isso é aquilo. Isso. Querido, a gente vai ficar discutindo a vida toda isso na vida. Você tem que ser bíblico, irmão, para com isso, irmão. Você está entendendo? Porque quem é um calvinista, a cosmovisão é totalmente diferente da cosmovisão do arminiano. O que é cosmovisão? É a forma que eu enxergo o mundo. Então, um cara que ele crê na predestinação, ele fala assim, não, tudo bem, eu fui salvo, estou salvo a vida toda, e eu só vai ser salvo quem tem que ser salvo, legal. Ele não vai fazer nada, ele não precisa ganhar vida para Jesus. Aí ele vai olhar para o cara lá que crê, no arminiano lá que crê que você tem que ser salvo, vai falar, que isso? O cara, o evangelho é mó superficial, só fica vivendo de evento, olha lá, ele é todo por dentro, é oco, olha lá, coitado dele. Claro, ele está tão acomodado na vida dele que ele não está preocupado com ninguém, ele está preocupado com ele. Então, você tem que saber quem você é, e não entrar em discussão nenhuma. O que nós temos que fazer? Pregar o evangelho de Jesus. Amém? Você entendeu, irmão? Que fica brigando aqui entre... Para com isso, irmão, vai crescer. Onde? Na graça. Vai crescer na graça, meu irmão. Aí a gente fica dentro da igreja perdido. Sem Jesus, sem o amor de Jesus, sem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer em celebrar o Senhor, não tem prazer em cultuar o Senhor, está perdido. Mas olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que aquela mulher tinha 9 ainda, mas ela não abriu mão da que se perdeu. Eu vou falar para você, Deus não abre mão de você que está perdido dentro de casa.
Talvez você seja como um soldado ferido, que se feriu no meio da batalha, da luta e ficou paradinho, está perdido em algum lugar, em algum sentimento que ficou lá atrás. Você está entendendo, irmão? Mas a Bíblia diz que aquela mulher, diligentemente, ela começa a procurar. O que é diligentemente? Com atenção. Ela começa a procurar aquela dracma que havia perdido. E o que ela faz? Ela acende a candeia. E ela começa a varrer. Ela acende a candeia para procurar. E eu vou falar, sabe o que faz a gente se encontrar? Nós que estamos perdidos na casa, é a luz da palavra se acender sobre a nossa vida. A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Sabe o que é isso? Quando a palavra é ministrada aqui, Deus pega a candeia e acende a luz diante dos seus olhos para encontrar aquilo que está perdido dentro do teu coração. Porque o Espírito de Deus está procurando por você aqui dentro, e Deus não abre mão da sua vida. Deus não está satisfeito apenas de te ter em casa. Deus quer você achado por Ele, junto com Ele. Aquela mulher não para de procurar enquanto não encontra. Deus não vai parar de te procurar enquanto não te encontrar. Ele quer de volta o sorriso. Ele quer de volta a alegria. Ele quer de volta o prazer. Ele quer de volta a comunhão. Ele acende a candeia. Oh, a candeia está acesa nessa noite sobre esse santuário. E aí começa a varrer. Sabe que varre? Quem varre, varre. Era varre, varre, vassourinha, né? A música do Jânio Quadros. Que 90% aqui não entendeu o que eu falei. Só o Marcos Pinheiro, pastor Misael. E o Damião também, né, Damião? Ó, sabe quem é que varre na nossa vida? O Espírito Santo que limpa. O Espírito Santo está aqui com a vassoura, tirando o carrapato, a sujeira. Sabe a sujeira que a gente pega no meio do caminho, no dia a dia? Alguém aqui que mora em casa, um apartamento, sabe? Você deixa a casa sem varrer um dia. Aí você começa a andar descalço, você começa a sentir pó, e você fala, de onde veio esse pó, essa sujeira? Vem no ar. Tem coisas que vêm no ar para sujar o nosso coração, mas o Espírito Santo de Deus começa a passar para limpar, porque Ele não pode te encontrar no meio da sujeira. Ele tem que primeiro tirar a sujeira, limpar o que não presta. Aquilo que eu ouvi, que entrou no meu coração, que me feriu, que me afastou de Deus, Deus tem que tirar, deixa Deus tirar. Levante sua mão, que o Espírito Santo de Deus comece a passar em revista nessa noite. Que Ele varra para longe de nós toda a sujeira, e a palavra de Deus venha como uma candeia. Aleluia! Está pensando que Deus está preocupado só com quem está fora? Olha para o teu irmão e diga assim: Deus está preocupado com você também. Ele para tudo por você. A palavra vem porque te ama. O amor não é só pelos de fora, o amor é pelos de dentro. Ele se preocupa com que os de dentro não se percam. Mas eu só vou na igreja, Deus não quer perder você. Deus se preocupa para não perder você. Você crê nisso? Deus está preocupado com você. Aleluia! Aleluia! Diz que ele encontra, e quando encontra, ela chama as vizinhas. E fala: todo mundo se alegre comigo.
Sabe qual é a nossa alegria? E eu oro para Deus, o Senhor nos deu uma igreja saudável, viva, verdadeiramente viva. Não uma igreja de aparência. A nossa alegria está quando nós vemos crentes saudáveis, uma comunhão saudável. É isso que Deus quer. E quando isso acontece, e ela vê que as 10 dracmas estão achadas, existe uma festa. Quer ser uma igreja feliz? Seja uma igreja saudável. Quer ser um crente feliz? Seja um crente saudável. Diz que ela se reúne, faz festa com as amigas. Ele diz assim: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Nós podemos ser pecador dentro de casa, mas Deus está nos esperando, porque essa atitude é nossa de mudança, aleluia, a nossa postura nova, uma atitude nova. Quantas pessoas aqui, anos na igreja, depois de 9, pastor, estou 9 anos, mas hoje eu quero uma mudança de vida, que alegria traz no coração, quando você ouve isso, e você vê realmente ela vivendo isso. Deus quer achar os de dentro, amém? Vamos à terceira parábola. Deus é a solução para os de fora, Deus é a solução para os de dentro, Deus é a solução para aqueles que dão voz no seu coração, a voz de Deus. Essa última parábola fala de 2 filhos, um filho mais novo que chega ao pai, pede toda a sua herança e ele vai embora. Pela lei, esse filho teria que ser assassinado, porque ele desejava a morte do seu pai. Jesus está falando sobre amor, desde o começo ele está falando sobre amor para aqueles fariseus e escribas. Diz que ele vai embora, lá no meio do caminho ele perde tudo que tem. A Bíblia diz que ele deseja comer as alfarrobas do porco, e ele fala: não, eu preciso voltar para casa, porque a vida dos empregados do meu pai é melhor que a vida que eu estou vivendo. Ele volta para casa. Quando o pai o vê voltando para casa, diz que o pai vai ao encontro dele, o abraça, dá novas roupas, novas vestes, uma aliança nova. Preste atenção, esse aqui, ele não se perdeu em casa e ele não se perdeu fora, ele saiu de casa. Ele sabia que estava perdido, por isso ele precisava voltar. Tem situações da nossa vida que nós temos a consciência que nós precisamos mudar, e se você tem a consciência que você precisa mudar, essa é a atitude que Deus quer de você. Deus não vai poder te buscar aí, você vai dar um passo, e quando você der um passo ao encontro de Deus, Deus virá ao teu encontro, amém? Você está compreendendo? Eu preciso dar um passo, isso é arrependimento, e Deus virá ao meu encontro. Isso aconteceu com o filho, ele por ele mesmo voltou para casa, ele por ele mesmo descobriu que tudo aquilo que o pai falava era verdade. Imagina que esse jovem, um jovem cheio de ímpeto, alguém já passou por isso na sua adolescência? E o pai fala, e nós achamos que somos dono do mundo, e a gente acha que o pai está errado, e que nós somos certos e o pai não tem razão. Isso aconteceu com esse filho. Um dia o seu coração se fechou, e ele não deu mais voz no seu coração à voz do seu pai. O pai dele não tinha mais voz no coração do filho. Sabe qual é o problema da nossa vida? Muitas vezes nós fechamos o nosso coração e nós não damos mais voz para aqueles que podem nos ajudar e adiantar a nossa vida. Nós nos fechamos. Esse jovem se fecha. Ele se fecha à voz do pai. Então, quantas vezes talvez aquele pai quis corrigi-lo, quantas vezes esse pai quis ensiná-lo, mas ele não queria mais ouvir o pai. E eu vou falar, tem pessoas que às vezes vêm para a igreja, a palavra entra por um ouvido, sai pelo outro, porque você não dá mais voz no teu coração à voz do pai. E nada pode mudar. Então ele precisou por ele mesmo descobrir a verdade, e ele descobre que ele não podia viver sem o pai, que a casa do pai era muito melhor, então ele volta. Mas agora também, na casa ele encontra um outro irmão, que quando chega em casa está muito triste, porque o pai está dando uma festa para o irmão que havia voltado, e esse irmão é o irmão de casa. E ele fica muito triste,
porque ele reclama com o pai: o senhor nunca fez isso para mim. Ele fala: mas filho, ele tenta explicar para o filho: filho, seu irmão estava perdido, você não, mas você vê que aquele jovem também não dá voz no seu coração, a voz do seu pai. O seu pai também não tem mais voz no seu coração. Então eu vou falar uma coisa: o irmão que estava fora, o pai não tinha voz no coração, e o irmão que estava dentro, o pai também não tinha voz no seu coração. Deus ainda tem voz no seu coração? Sabe o que a Bíblia diz? Crê no Senhor seu Deus, estará seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. O seu pastor ainda tem voz no seu coração? Quantas pessoas que eu quis salvar, quantas pessoas que eu sentei e eu perdi 1, 2 horas, uma semana, um mês, porque eu sabia que ele estava caminhando para a perdição, mas irmão, eu não tinha mais voz no coração dele, estava tudo perdido. Mãe, pai, que está perdendo o seu filho, e você sabe que você não tem mais voz no coração dele, e você sabe para onde ele está caminhando, não sabe? Se você quer que Jesus seja a solução, e talvez ele vai descobrir por ele mesmo, como era bom o tempo em que eu podia ouvir a minha mãe e o meu pai. Mas não se preocupa, porque um dia Deus quebra ele. Abre o coração, para que a tua voz tenha poder novamente sobre o seu coração. Você entendeu? Não deseje ser quebrado. Não. Quem aqui que aprontou, depois chegou na melhor idade e falou assim: rapaz, como eu devia ter obedecido meu pai e minha mãe, como eu devia ter estudado, como eu devia ter bagunçado. Alguém aconteceu isso? Levante a mão, levante a mão. Sabe o que é isso? Eu queria que todo mundo olhasse, as pessoas que levantaram a mão, porque uma hora descobriu que valia a pena abrir o coração, porque o pai na verdade só tinha amor para ele. Deixa eu falar, Deus só tem amor para você. Deus não quer que você sofra. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se você tem que dar voz, para de dar voz para os amigos que te levam à perdição. Para de dar voz para fracassado. Dê voz no seu coração para Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.